Bom, galera, dando continuidade, agora a gente vai trabalhar com a lei de Dalton, que diz que a pressão total de uma mistura gasosa nada mais é do que o resultado do somatório das pressões parciais de todos os gases componentes de uma mistura. Então, se por acaso eu tenho uma mistura gasosa, vamos supor que aquela mistura gasosa são 3 gases que estão ali dentro. Se eu chego na pressão total de 2 atm, eu vou verificar que aqueles 2 atm, que é a pressão total, é resultado da pressão parcial de cada gás. Então, por exemplo, eu teria um primeiro gás que teria a pressão de, sei lá, 1,2 atm, outro que seria 0,3 atm e outro que seria, por exemplo, 0,5 atm, né? Mas, claro, eu estou colocando aqui mais reticências porque eu posso ter mais do que 3 gases, né? É só fazendo somatório, tá? É legal que vocês entendam que o que eu estou falando é quando eu tenho uma mistura, eu posso fazer a análise dentro da mistura da pressão parcial de cada gás ali, tá? É legal que vocês entendam que eu já estou pegando o negócio pronto. Não estou partindo do inicial, tá, gente? Então, tem essa diferença aí do que eu estou falando para vocês. E aí nós temos que a representação disso que a pressão total nada mais é do que o somatório dessas pressões parciais, né? Colocando aqui a representação matemática para vocês. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma olhada na prática com relação a isso que eu acabei de falar. Um recipiente de capacidade igual a 5,8 litros e mantido a 27 graus Celsius contém 12,8 gramas de oxigênio, 8 gramas de hélio e 14 gramas de nitrogênio. Foram dadas as massas atômicas e a gente quer saber qual é a pressão total do sistema. Galera, a letra A é com base no que eu mostrei para vocês anteriormente, que a gente vai fazer, olha, pressão vezes volume é igual ao somatório do número de mols multiplicando R vezes T, tá? Então a gente quer saber a pressão total, então a gente teria que a pressão total do sistema multiplicando o volume, que é 5,8 litros, aí a gente vai ter o quê? Qual é o somatório do número de mols? Então aqui, o que a gente vai ter que fazer? Descobrir quantos mols de oxigênio eu tenho, de hélio e de nitrogênio. Só que aqui eu queria chamar a atenção dos alunos que é assim, olha, se numa questão como essa você não presta atenção, o que poderia acontecer? Você não se ligar que a gente está se referindo aqui ao oxigênio molecular, que é o O2, tá? Então nessa questão, essa banca aqui, ela não deu a fórmula, ela deu o nome. Então o aluno ele precisaria estar ligado que a gente aqui não está trabalhando com oxigênio atômico, e sim oxigênio molecular, que é o gás oxigênio, o O2, tá? Aqui o hélio, como é um gás nobre, inclusive na outra questão a gente trabalhou, é o HE, e esse nitrogênio aqui a gente também está se referindo ao nitrogênio molecular, que é o N2, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas situações, porque se você trabalha com oxigênio atômico, o seu cálculo iria dar errado. Se você trabalha com N2, ao invés de trabalhar com N2, trabalhar com somente o nitrogênio atômico, iria dar errado o seu cálculo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí você me pergunta, pô Marcelo, como é que eu ia saber isso? Essas coisas a gente geralmente discute aí nas aulas de ligações químicas. A gente fala que existe uma diferença entre o nitrogênio atômico e o nitrogênio molecular, oxigênio atômico e oxigênio molecular. E aí você me pergunta, pô Marcelo, então por que o hélio aqui está sozinho? Porque é um gás nobre, tá? Então isso são conhecimentos que às vezes os alunos acabam não se ligando que é importante. Então fica a dica para você tomar cuidado que se por acaso cair alguma coisa assim no seu vestibular, toma cuidado para você não usar, por exemplo, oxigênio atômico, nitrogênio atômico, tá, gente? Então vamos lá, vamos prosseguir. A gente vai precisar ver quantos mols de O2 eu tenho aqui nos 12,8 gramas. Então, como é que eu ia resolver esse problema? Eu vou pegar e vou fazer, olha, 1 mol de O2 está para o quê? Então, cada oxigênio vale 16, eu teria o quê? 32 gramas. Quantos mol eu tenho em 12,8 gramas? E aí eu ia fazer esse cálculo, eu ia chegar a um valor equivalente a 0,4 mol de O2, tá bom? Então essa seria a quantidade em mol de O2. Então eu venho aqui e coloco na hora de fazer o somatório o quê? 0,4. E aí, galera,
eu ia replicar essa mesma linha de raciocínio que eu mostrei para vocês anteriormente para o hélio e para o nitrogênio, tá? Então eu vou pegar os 8 gramas de hélio, eu já tenho os resultados aqui. Se por acaso você quiser dar um pause na sua casa, você vai ver que a gente tem uma quantidade de 2 mol de hélio e a quantidade de nitrogênio, a gente vai ter um valor de 0,5, tá? Então, crianças, ó, cada N2 tem 28 gramas. Como eu tenho 14 gramas, eu tenho 0,5, né? Que é meio. Então, deixa eu botar aqui a vírgula para poder não confundir. O R é 0,082 e o T é a temperatura em Kelvin, né? Aqui já foi dado em graus Celsius, eu vou colocar aqui direto, né? Que vai dar 300. Bom, então vamos continuar aqui, ó. P multiplica 5,8. Aí aqui a gente vai ter um valor equivalente a 2,9, multiplica 0,082, tá? E multiplica o 300. Logo, P vezes 5,8 é igual. Então, toda essa conta aqui vai dar 71,34. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui embaixo, tá, gente? Então, logo, P é igual a 71,34 dividido por 5,8. Efetuando esse cálculo, a gente chegaria a 12,3 atm. Essa daqui é a pressão total, tá bom, galera? Então, o valor da pressão total é 12,3 atm. Só que na letra B, a gente tem uma pergunta que é, a gente quer saber qual é a pressão parcial do gás que tem maior fração molar na mistura. Então, aqui, crianças, a gente vai aplicar o conhecimento que eu mostrei para vocês lá no quadro. Então, esses 12,3 atm é resultado da pressão do O2, do hélio e do N2, né, que é o nitrogênio. Aqui, especificamente nessa questão, ele pede o que tem maior fração molar. Em outras palavras, né, o que teria maior número de mols. Então você vê que o que tem maior número de mols no nosso cálculo, que é o 2, é referente ao hélio. Então, se o aluno ele não presta atenção, ele poderia, por acaso, virar e falar assim, como o hélio está em menor massa, não pode ser ele, mas o hélio, em número de mols, ele é o que tem maior quantidade. Então, como que eu resolveria esse problema? Eu faria assim, olha, 12,3 atm é a pressão que foi gerada a partir de quantos mol? 2,9 mols de gases, tá? Então, se eu tiver nessas condições 2,9 mols de gases, a pressão é de 12,3 atm. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 e aí eu vou colocar 2 mols de gases, que é a quantidade em mols do hélio, e X. E aí eu vou efetuar essa regrinha de 3 e chegaria a 8,48 atm. Então, a pressão parcial do hélio, que é o que está em maior fração molar, é de 8,48 atm. E aí, galera, eu posso também, né, se fosse o caso, não é o caso dessa questão, mas eu poderia descobrir também qual seria a pressão parcial dentro dessa mistura, o quê? Por exemplo, do oxigênio. Então, eu poderia fazer assim, olha, 12,3 atm está para 2,9 mols de gases, e aí eu colocaria o número de mols de O2, que é 0,4 mols, e aqui eu botaria X. E aí, galera, efetuando esse cálculo, eu chegaria a um valor aproximado de 1,7 atm. E aí, galera, se por último eu quisesse descobrir qual é a pressão parcial do nitrogênio, era só eu fazer, olha, 12,3, que é a pressão total, é igual a 1,7 mais 8,48 mais a pressão parcial do N2. E aí eu efetuar o cálculo aqui ia chegar a um valor de pressão equivalente a 2,12 atm. Então essa daqui seria a pressão parcial do N2. Então o que a gente viu na aula, que a pressão total é o resultado dessas pressões parciais de cada gás dentro da mistura.